dia. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar de número 3 de 2017, altera os artigos 1º, 2º, 3º e 4º do projeto de lei complementar de número 3 de 2017. Projeto de lei complementar número 3 de 2017. Altera a lei complementar número 338 de 12 de novembro de 2017, que dispõe sobre o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Timbó. Projeto de lei de número 36 de 2017. Dispõe sobre a divulgação no portal da transparência da destinação de valores de multas de trânsito para cada área beneficiada. Pedido de informação parlamentar número 31 de 2017, de iniciativa do vereador Guilherme Voit Júnior. Pedido de informação parlamentar número 32 de 2017, de iniciativa do vereador Rubens Borchardt. Informo que na pauta original constava da ordem do dia o projeto de lei complementar número 04/2017. Todavia, como não houve tempo hábil para a publicação do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização no Diário Eletrônico dos Municípios, a proposição não consta mais na ordem do dia, ficando sua deliberação postergada para a próxima sessão plenária desta Casa. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Sobre a mesa, requerimento de autoria do líder de governo, vereador Rubens Borchardt. Leitura da proposição pelo secretário, solicitando alteração da pauta com distribuição de proposições. Requerimento. Requer alteração da pauta. O líder de governo, abaixo assinado, requer nos termos regimentais a alteração da pauta da 28ª sessão ordinária, incluindo a apresentação e distribuição aos senhores vereadores dos projetos de lei ordinária de número 45, 46, 47, 48, 49 e 50 e 51 de 2017 e do projeto de lei complementar de número 7 de 2017, da iniciativa do Poder Executivo, protocolados na Secretaria Legislativa nesta Casa. Nesta data, tratam-se de matérias cuja urgência em sua apreciação é necessária para a melhoria dos serviços públicos. Sendo assim, submetemos a requerimento a apreciação dos nobres pares, solicitando sua aprovação por ser de relevante interesse público. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2017, o vereador Rubens Borchardt. Senhores vereadores que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a pauta será alterada conforme solicitado. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Comunico que foram distribuídos os projetos de lei número 45 a 51 de 2017, projeto de lei complementar número 7 de 2017 e a mensagem de veto parcial, projeto de lei número 02 de 2017. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos e a mensagem de veto seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Informo também que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providências do número 320 a 325 de 2017 e as indicações do número 144 a 148 de 2017, que foram publicados na forma regimental e constam no expediente recebido pelos senhores vereadores. Tais proposições serão encaminhadas na forma solicitada. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário, vereador Martim de Souza Filho, que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Guilherme Voit Júnior. O senhor dispõe de até 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, as demais pessoas que aqui se fazem presente. Entre elas, quero destacar a presença do nosso vice-prefeito e também a imprensa que se faz presente aqui, Jornal A Cidade, também aos nossos colaboradores dessa casa, senhor presidente, e aos internautas que nos acompanham nos seus lares. As demais pessoas recebam o nosso abraço. Senhor presidente, fiz um pedido de informação 031 e gostaria de mencioná-lo. Estou pedindo aqui, por que ainda não foram instaladas as placas de identificações ou de identificação das 7 maravilhas de Timbó, reconhecimento concedido pela lei de número 2.772, de 24 de março de 2015. A pergunta, se existe alguma previsão para a instalação das mesmas, se sim, qual a programação das datas para esse serviço? Simplesmente para fins de fiscalização. Lembrando que nós aprovamos essa lei das 7 maravilhas lá em 2015, inclusive estava também em 2015 na LDO,
com orçamento para que fossem confeccionadas essas placas de sinalização das 7 maravilhas, que seria muito importante para o nosso cicloturismo da nossa cidade, onde os turistas aqui chegam na nossa cidade e poderiam se localizar para essas 7 maravilhas que foram aprovadas pelos nobres pares vereadores dessa casa. E até o momento nada ainda foi feito. Então eu estou pedindo aqui esse pedido de informação para ver se há alguma previsão ou algum interesse do Executivo para que isso aconteça. Inclusive, no mês de setembro do próximo mês, nós estaremos novamente votando a LDO para o ano subsequente e vamos incluir novamente esse valor aí, de aproximadamente R$50 mil para confeccionar essas. Vamos ter que fazer uma anulação e suplementação de valores no orçamento do município. Mas vamos estar pedindo por que ainda não foi feito. É uma indicação, eu peço aqui, sobre pavimentação de calçadas, que seja permitido o uso de paver sextavado ou sextavado nas calçadas e passeios públicos construídos no município de Timbó. A utilização do paver sextavado nas calçadas e passeios públicos traz os mesmos benefícios que o paver retangular. Atualmente existe o decreto de número 2673 de 2012, que regulamenta a padronização da pavimentação dos passeios e calçadas no município de Timbó. Pede-se que se faça a alteração do referido decreto do artigo 7º, incluindo a solicitação hora pleiteada. Esse decreto foi assinado pelo prefeito Laércio Schuster Júnior, ex-prefeito, então, lá em 2012, e creio que não seria nada demais, de repente, fazer essa alteração, visando que tem muitas pessoas que têm o paver sextavado, o lajotão, inclusive a minha rua, ela é pavimentada com lajotão, e a minha calçada, ela é pavimentada com a lajota sextavada. Não deixa de ser paver, sendo ela não retangular, aquela que estão sendo utilizadas hoje. Mas algumas pessoas, entidades, me procuraram nessa semana que passou, justamente por elas terem essas lajotas sextavadas e gostariam de fazer a sua calçada e não vão fazer porque não é permitido por lei pelo decreto do prefeito. Então, eu estou pedindo para que seja feita essa alteração, porque não deixa de ser paver. Se é pelo mesmo motivo de quando você quiser mexer na sua calçada, você retirar o paver e depois recolocá-lo sem danificar, ficar na mesma forma que estava, não vejo problema nenhum, desde que siga as normas justamente para o passeio para as pessoas deficientes visuais. Então, há a possibilidade de fazer essa alteração, o vice-prefeito está aqui. Creio que não há problema nenhum nessa questão, não há necessidade de ser só o paver retangular, mas se no paver é paver. E para a recolocação mais fácil depois. Senhor presidente, também quero falar hoje sobre, eu já me inscrevi no projeto de lei, no 36, inclusive da vossa autoria, senhor presidente, mas eu gostaria de aqui falar alguma coisa, como presidente da comissão da infraestrutura, na qual nós passou esse projeto na nossa casa, na nossa pasta, e nós tivemos o parecer jurídico da nossa casa aqui, da Ana Paula, que é a nossa jurídica, e deu o parecer contrário, parecer inconstitucional desse projeto, e nós, então, entendemos que seria interessante, já que na Comissão de Justiça tem um advogado também, na própria comissão, como o vereador Fibes, advogado, e entende também nessa área jurídica. Então, houve 2 pareceres contrários, da casa como inclusive o vereador teve a oportunidade de fazer uma emenda nesse projeto também, como tenha feito nos anteriores. E nós, então, a comissão
entendeu que seria interessante nós buscarmos uma terceira opinião jurídica quanto a esse projeto, esse e os demais que estão adentrando nessa casa, que são inconstitucionais, para que nós possamos votar eles dentro da constitucionalidade. E o jurídico da casa, que é o Dr. Rubem Parno, entendeu que não cabe à Comissão de Infraestrutura analisar o termo técnico, porque isso já passou pela Comissão de Justiça, e nós entendemos, então, que realmente não cabe à nossa comissão analisarmos a questão jurídica desse processo, e sim o mérito. E, inclusive, hoje está indo a votação, e já deixo aqui, e vou falar sobre isso novamente depois, na hora do pronunciamento do projeto, ele sendo inconstitucional, sempre me posicionei contrário, porque é um projeto que é inconstitucional, eu voto sempre contra. Porque entendo e respeitando o voto de cada um vereador aqui, porque aqui eu voto político, mas eu sempre me posicionei dessa forma. Projeto inconstitucional, eu voto contrário. Tanto é que nós estamos recebendo aí um veto do prefeito, de uma emenda, de um outro projeto, que nós aqui votamos. Essa casa aqui votou favorável e o prefeito está vetando e voltou para essa casa agora para que nós vamos ter que vetar a favor ou contra o veto do prefeito. Vereador Fabrício? Eu tenho que deixar muito claro que é uma situação bem complicada essa história da inconstitucionalidade, porque é dúbio, e é isso que aconteceu na Comissão de Justiça. O parecer da casa, a senhora Ana Manfrini, que sempre fez um trabalho de excelência, sempre muito bem fundamentado, colocou que seria inconstitucional o terceiro projeto a fio de autoria do vereador Douglas Marchetti. O primeiro, sabiamente, ele retirou, e esse segundo passou aqui nessa casa, o projeto número 2. Parte dele agora o prefeito vetou, o que, ao meu ver, é uma incoerência muito grande, porque ele alega aqui na sua fala que é necessário o referido veto parcial face ao vício de origem, ou que seja, inconstitucional. Sim, na minha opinião, essa emenda do vereador era inconstitucional, mas o projeto como um todo é inconstitucional porque tem vício de origem. Lá no enunciado do projeto diz o seguinte: torna dispensável a exigência pela administração pública. O torna é um verbo de ação. Toda vez que você fala em ação, você está falando do poder executivo. Não entra aqui a questão do mérito em si, vereador Tucci. Isso é importante que se diga, é dizer, nós vereadores mandar no que o prefeito deve ou não deve fazer dentro da dependência do executivo. Isso é vedado pela Constituição do Brasil. Por melhor que seja a ideia, se nós começarmos a afrontar a Constituição como nós quisermos, é muito complicado. Por isso a nossa comissão pediu uma terceira opinião, já que nós tínhamos uma opinião dizendo sim e outra não. Nesse sentido, vou votar contra o projeto 36 também, e vamos provavelmente entrar, se ele passar, com uma ação de inconstitucionalidade. Nós não podemos permitir que nosso município, que é tão bem visto Brasil afora, justamente pela sua compreensão do que é certo e errado, começar a fazer ilegalidades aí. Obrigado, vereador Fabrício. Quero deixar muito claro, presidente, só mais um minutinho para encerrar. Minutinho, vereador. Obrigado. Secretário, obrigado. Só para encerrar, quero deixar aqui muito claro aos nobres pares vereadores os 3 projetos que a gente analisou, inclusive pela jurídica Ana Paula, deu inconstitucionalidade do projeto. E eu voto a favor da inconstitucionalidade contra o projeto, porque ele é inconstitucional, e essa é a minha posição. Mas deixar bem claro, os 3 projetos são muito bons. O próprio vereador Fabrício concorda com isso também. Fantásticos projetos, ninguém questiona essa questão. A ideia foi ótima desses projetos, mas eu creio que deveria ter acontecido como indicação ao Executivo, e o Executivo, então, mandar esse projeto para essa casa para que nós votássemos a favor ou contra. E, com certeza, eu votaria favorável, porque aí sim ele tem o trâmite legal.
Então, quero deixar claro isso, os 3 projetos ótimos, fantásticos, bons para a comunidade, porém é inconstitucional e eu me posiciono contrário a esses projetos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor responde até 7 minutos. Cumprimentando o presidente da Casa, vereador Douglas Marchetti, cumprimento os demais vereadores, as pessoas aqui presentes, o vice-prefeito, os internautas e os colaboradores da Casa. Bom, estamos em agosto, né? Setembro, outubro está aí e temos a nossa festa do imigrante. E a CCO da festa, ela já está convidando as empresas, entidades para o desfile. É a 27ª edição da Festa do Imigrante, em comemoração ao desfile alusivo ao 148 anos aniversário do município de Timbó. O evento vai ocorrer no dia 12 de outubro, às 9 horas, entrando pela rua Júlio Scheidemantel até o pavilhão de eventos Henri Paulo. Bom, a gente que já esteve à frente de associação, a gente sabe o quão difícil é arrumar gente para desfilar e materiais, tudo isso. E neste ano, para dificultar um pouquinho mais, ainda as entidades que tinham a possibilidade de arrecadar fundos lá, explorando alimentação, o que o Rubens usava lá também, né, Rubens, o guarda-volumes, né? Então, todas as associações arrumaram uma maneira de arrecadar fundos de uma maneira barata para o povo timboense. E, segundo informações, parece que os espaços públicos eles têm que ser licitados, né? Ocorrendo assim quase que um leilão do espaço público. É legal isso? Sim, não estou tirando a legalidade, mas com certeza, se uma empresa tem que pagar mais caro pelo espaço, com certeza ela vai, ou o produto dela é muito bom e barato, que ela vai conseguir suprir aquilo que ela pagou pelo espaço público, ou ela vai tentar explorar no preço. Então, de repente, a gente chega na festa do imigrante, uma festa que já era uma festa boa para as nossas famílias, né? E chega lá, a criança quer comer um sorvete e vai pagar 6, 7 reais um sorvete, 6, 7 reais um pastel. Será que as nossas famílias vão conseguir se divertir nessa festa ou a maioria vai evitar de ir à festa? É complicado. Apesar de ser legal, não estou discutindo isso, né? O Executivo está seguindo instrução do Ministério Público e do Tribunal de Contas, mas a questão é as pessoas, né? Então, que as pessoas não entendam que é o Executivo ou então o Legislativo que está permitindo isso aí. Até, vereador Carlos, eu acho também que a gente deve ficar atento a isso aí, e nós, como vereadores, eu particularmente vou procurar saber se nesse edital já não pode constar a decisão do preço final a ser explorado por cada barraquinha lá, pastel, sorvete, x-salada, se a prefeitura não tem como delimitar. Se tiver, e não foi incluído nesse edital, mas que a gente se previna para as próximas edições da festa, para que isso não vire um centro de exploração, e sim uma festa para as nossas famílias, né? Sim, e parece que a maioria das empresas que ganharam são de fora, então eles não irão contratar ninguém daqui. O dinheiro que é arrecadado aqui, claro, tem o dinheiro que eles pagaram pelo espaço público, mas poderia ser feito para as nossas microempresas que tem aqui, ou empresas pequenas ou de médio porte que podem fazer isso aí. Mudando de assunto, tem um pedido de providências ali, número 325, que seria a colocação de mais tachões para estender aquela divisão de faixas existente ali na rua Oscar Pischi. Aí o pessoal pergunta, mas tem a lombada eletrônica, para que botar mais tachões? Bom, na semana passada um cidadão me relatou que ele estava saindo da rua Erwin Hack e ele olhou para a direita, já tinha olhado que vinha um furgão vindo do sentido do centro, indo para a Unimed, e olhou para a esquerda para sair. Quando ele quis sair, o furgão passou em alta velocidade na contramão, bem em frente a ele. Se ele tivesse avançado um pouco,
teria acontecido um acidente muito grave ali. Então, não é só motoqueiro que foge da lombada eletrônica. E um furgão, provavelmente, é um carro de uma empresa, né? Então, eu queria aproveitar a presença do agente aqui de trânsito e que veja, e foi em plena luz do dia, 5h30 da tarde, que se puderem ficar de tocaia mesmo, não lá na frente com o giroflex ligado, mas sim de tocaia, para pegar esse tipo de meliante, porque depois, imaginem um furgão pegando um carro pequeno a 90 km por hora. Aí não adianta chorar. E não adianta vir dizer aqui que, mas estava de tocaia. Pô, todo mundo sabe que tem que se manter no seu lado da pista e na velocidade permitida. Então, tem tragédias que realmente exigem que o agente de trânsito realmente esteja ali, não à mostra, para que não evite esse tipo de atitude. No mais, seria isso. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 7 minutos. Nesse momento, quero cumprimentar os nobres vereadores dessa mesa, dessa casa também, as pessoas que nos assistem aqui e também em seus lares. Quero parabenizar a Prefeitura Municipal pela instalação de várias placas sinalizando a existência e a localização dos museus, né? Isso é muito importante de que as pessoas que nos visitam, as pessoas que vêm de outros municípios, saibam aonde estão as atrações turísticas na nossa cidade. Então, quando o Poder Executivo faz uma coisa legal, acho que é importante a gente parabenizar. Então, eu estou parabenizando a iniciativa adotada pelo Poder Público Municipal nesse sentido. Quero parabenizar também a todos os advogados, aqui também presente a doutora Suzana, também a doutora Ana, muito competente, a doutora Giane, doutor Everton, doutor Rubem, doutor Erhard também, são todos advogados, doutor Genésio, parabenizando todos eles pelo dia do advogado, que aconteceu no dia 11, e também que era o dia do estudante, né? Parabéns aos estudantes que são o futuro do nosso Brasil. Parabenizar também a todos os pais pela passagem do seu dia no último domingo. Dito isso, quero falar sobre um pedido de providência que fiz na data de hoje, a pedido de pessoas da comunidade, em relação à instalação de uma faixa preferencialmente elevada ali na confluência da Rua Honduras com a Rua Germano Brandes Sênior, que é ali embaixo, ali perto do Diplomata, onde justamente aconteceu um acidente na última sexta-feira, e as pessoas, para chegar ali no centro Diplomata, acabam deixando seus carros ali na igreja, coisa assim, e não existe nenhuma faixa de pedestres ali nas imediações, pelo menos ali naquele local, que ofereça segurança às pessoas que precisam cruzar aquelas vias, no caso. Então, eu fiz esse pedido, quero aproveitar também ali do governo e o vice-prefeito aqui presente, para que tome essa providência o quanto antes que seja tarde. Também falar de uma outra indicação que fiz, até vou lê-la aos colegas e às pessoas aqui presentes, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o estudo da viabilidade de se destinar mais agentes de trânsito às áreas críticas nos horários de pico, 11h45 às 12h30, de 17 horas às 18h30, diariamente, com a finalidade de orientar o trânsito, especialmente no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Manaus, sair da Rua Amazonas com a Rua Blumenau e sair da Rua Espírito Santo com a Rua Blumenau, e outras que se achar necessárias. Então, assim, uma das prerrogativas dos agentes de trânsito, e quando se criou a Guarda de Trânsito aqui na nossa cidade, com toda certeza é a orientação e a conscientização dos condutores, dos motoristas, enfim, de todas as pessoas envolvidas no trânsito. Então, eu fiz essa indicação pedindo para que seja feito um estudo de viabilidade, também, se isso for possível, para destinar mais agentes de trânsito, né, para estar orientando o trânsito nesses horários de picos e nessas áreas críticas da nossa cidade,
de forma a gente tentar minimizar os acidentes. Eu acho que o dever do agente de trânsito não é só multar, principalmente, aliás, esse deveria ser a exceção, multar deveria ser a exceção do agente de trânsito, e sim orientar. E então eu fiz essa indicação de modo de que sejam destinados mais agentes de trânsito para orientar os motoristas, enfim, principalmente ali na saída da Rua Manaus, com a Rua 7, a gente sabe que é um trecho crítico da nossa cidade, nos horários de pico, então assim a gente vê de que existe a necessidade de se haver a orientação e por parte dos agentes de trânsito. Fiz essa indicação nesse sentido. Sim, sexta-feira estávamos na rádio e mais uma vez, como sempre falei nessa tribuna e também falo para quem quiser ouvir, que, a meu ver, a eleição acabou dia 2 de outubro. Né? A campanha acabou dia 2 de outubro. Agora devemos ser todos Timbó. No entanto, senhoras e senhores, hoje fui surpreendido com um veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito de Timbó, no sentido de que apenas vetou parte do projeto justamente que se referia à minha emenda. Quer dizer, para colocar para o funcionário público, para o servidor público, colocar o carimbo e dizer que confere com o original, aí não existe vício de origem, o projeto. Mas para colocar o mesmo carimbo, um carimbo similar, na verdade, que diz, reconheço como verdadeira assinatura, e assinar que, na verdade, é a mesma coisa. Eu, me desculpe, mas, a meu ver, é a mesma coisa. Aí é inconstitucional? Bom, nesse caso, senhoras e senhores, eu não vejo outra explicação a não ser questão política envolvendo esse veto parcial. Porque se é inconstitucional, conforme o próprio colega vereador Fabrício mencionou anteriormente, se é inconstitucional por vício de origem, o projeto é todo inconstitucional, então. Né? Então, me desculpe, senhor prefeito, mas assim, se é inconstitucional, se a emenda que eu fiz, que torna dispensável o reconhecimento de firma, né, que isenta as pessoas, que possibilita o servidor público de reconhecer firma mediante a apresentação do documento original com foto, se isso é inconstitucional, o projeto todo é inconstitucional, então. De mais a mais, caros colegas, quero deixar bem claro de que a gente vive num país democrático de direito, onde cada um é livre para ter a opinião que quiser, claro, sempre respeitada a legislação em vigor, assim como, de repente, o vereador Tucci entende que essa parede, de repente, seja alaranjada. Né? Talvez eu entenda que seja marrom. Isso não quer dizer que eu estou errado ou ele esteja errado. É questão de ponto de vista. Assim como a doutora Ana pode entender de uma forma, eu entendo de outra. Assim como um juiz pode entender de uma forma, outro juiz entende de outra forma. Então, assim, discordo, né? Discordo das colocações de se procurar um terceiro parecer, até porque a Comissão de Justiça, Legislação e Constituição, ela tem autonomia, né? E a prerrogativa dessa comissão é justamente analisar a constitucionalidade. Se alguém se sentir lesado, posteriormente pode entrar com ação de inconstitucionalidade e declarar isso via judicial, sem problema algum, né? E penso de que é justamente salutar que isso aconteça, se alguém se sentir prejudicado em relação a esses projetos que estão sendo aprovados nessa casa, até porque a gente está representando o povo nessa casa. No entanto, não consigo entender, sinceramente, muito me deixou indignado hoje a questão do veto parcial. Se o veto tivesse vindo integral, com todo respeito, eu até entenderia. Agora, o veto vir parcial só em relação justamente à emenda, bom, então, caros colegas, senhoras e senhores, vejo de que existe sim, vem sendo praticado a politicagem nessa cidade. Infelizmente, é o que vem sendo feito nessa cidade, porque assim, a partir do momento que eu pouco me importei de que se o projeto vem da situação, mesmo sendo eu oposição, né, não importa de onde vem o projeto, vamos ver, se eu achar que é constitucional, se eu achar que é bom para a cidade, eu vou votar a favorável. Agora, o prefeito vir dizer fazer um veto dizendo que parte do projeto é inconstitucional por vício de origem, bom, me desculpe, sem palavras, boa noite. Passamos aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário, vereador Martins Souza Filho, que faça chamar os oradores na hora de inscrição.
Com a palavra, o líder do governo, vereador Rubens Bocher. O senhor dispõe de até 7 minutos. Boa noite, quero cumprimentar a mesa e demais vereadores e demais presentes aqui nessa Câmara de Vereadores. Primeiro, gostaria de fazer um convite, tem Jogos da Melhor Idade, que acontece já o 3º ano, nos meses de agosto e setembro. A Prefeitura de Timbó, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes, irão realizar a 3ª gincana dos Jogos da Melhor Idade, fase municipal, que vão ocorrer dia 17, 22 e 29, 31 de agosto, dia 13 e 19 de setembro, no Centro de Convivência do Idoso e Associação da Miller. Eu acho que, pelo Executivo, parabéns à Fundação Cultural, à Secretaria da Saúde, que faz esse projeto cada ano, né? Aquele encontro, né? Do encontro da 3ª idade e da melhor idade. E também, não sei quem passou na frente da Prefeitura, tem 2 ônibus, né? 2 ônibus escolares, né? Da Secretaria Municipal de Educação de Timbó, recebeu, então, 2 ônibus escolares grandes. Eles foram adquiridos através do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação com recursos, mas só que eu quero dizer também, eu acho que isso tem que se deixar bem claro, tem uma ajuda do senador Paulo Bauer, não importa o partido, acho que dá os parabéns, eu acho que todo deputado federal, o senador, o deputado estadual faz a sua parte. A ajuda aqui do vereador Guilherme Voigt, né? Que teve uma participação, a gente tem que parabenizar, né? Parabenizar pelo município, pela Câmara de Vereadores, que faz um bem, a gente faz, não é só de um partido, acho que parabéns, foi adquirido 2 ônibus grandes, né? Isso é bom, muito bom para a educação, para a Secretaria da Educação. E também começou hoje a parte da SAMAI, lá na Rua Expedicionário João Silva. Então, parabéns ao Executivo, a Obras, né, que estão fazendo aquele trabalho maravilhoso que está acontecendo. E também, nós temos aqui também a CSO, da Festa Imigrante, convida empresas, entidades para o desfile. Acontece todos os anos, acho que a maioria já fazia parte de uma associação dos vereadores aqui, a maioria fizeram parte. É um momento bom da associação e as sociedades e empresas que fazem aqueles encontros, fazem aquele desfile bonito aqui na cidade de Timbó. Eu fiz parte 15 anos, não é fácil, como já o Ito falou, o vereador Carlos Krieger já falou, não é fácil, você tem que chamar as pessoas, até pagar para eles desfilar. Nem isso eles querem mais fazer de graça, você tem que prometer pelo menos um churrasco, para você fazer aquela festa que todo mundo espera. É uma coisa boa, então vai começar 12 de outubro, é o desfile, né? 12 de outubro é o desfile, né? Então está sendo convidado todas as associações, sociedades e as empresas que vão participar, então, dessa bonita festa. É um dia 12 de outubro, então é uma coisa boa, Timbó em festa, desfile, carros folclóricos, né? Que não acontece mais, eu acho que devia ser mais folclórico ainda, coisa antiga, mas não acontece mais, já modernizado. Eu acho que isso devia mudar. Só botar coisa antiga, né? Que diz realmente festa antiga das pessoas, né? Que antigamente ainda. E temos aqui também, entrei hoje como ofício, pedindo com urgência dos projetos, então a Lei Complementar 07, e também das ruas para pavimentação. Expedicionário João Silva, como já falei, no bairros capitais já começou com a SAMAI, né, fazendo aquele trabalho já em cada calçada com as tubulações, né? E temos aqui também a Rua Caçador, também, no bairro das Nações, já tem obras. E também a Rua Saudades, da Vila Germen, e a Piratininga, lá em Araponguinhas. E temos aí a Rua Piauí, trecho 2, aí no bairro dos Estados. E também a Rua Carlos Gomes, ali na Quintino, e a Botiverá. Então, Botiverá também
na Quintino. São essas ruas que foram sorteadas, então, para fazer a pavimentação. Quero realmente, como o prefeito falou, em 4 anos, o vice, né, o Marcelo Ferrari, eles querem fazer em 4 anos 100 ruas de pavimentação. Parabéns, com certeza, terá apoio aqui dos vereadores, porque hoje em dia é que mais pedido tem é a pavimentação. Então, parabéns ao prefeito, ao vice-prefeito, obras, ao planejamento que estão fazendo aquele belo trabalho, né? Então, para pavimentação, vocês sabem que é um pedido de todos os moradores daqui da cidade de Timbó. Será isso, presidente. Neste momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, emenda modificativa número 01 ao projeto de lei complementar número 03/2017. Altera os artigos 1º, 2º, 3º e 4º do projeto de lei complementar número 03/2017. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. A emenda está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. A emenda está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a emenda passa a fazer parte integrante do texto do projeto de lei complementar número 03 de 2017. Segundo item da pauta, discussão única, projeto de lei complementar número 03 de 2017, altera a lei complementar número 338 de 12 de novembro de 2007, que dispõe sobre o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Timbó, com as alterações promovidas pela emenda anteriormente aprovada. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei complementar número 03 de 2017 segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a elaboração de sua redação final. Terceiro item da pauta, discussão única. Projeto de lei número 36 de 2017 dispõe sobre a divulgação no portal da transparência da destinação de valores de multas de trânsito para cada área beneficiada. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Solicito ao secretário, vereador Martim de Souza Filho, que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Guilherme Fode Júnior. O senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, antes de falar sobre o projeto, gostaria de mencionar aqui a presença também do Vilmar Scossi, que é suplente nessa legislatura, está aqui nessa noite também pelo PSDB. Senhor presidente, e nobres pares vereadores, já havia usado a tribuna para me pronunciar quanto a esse projeto. Quero aqui novamente, e quero que fique registrado isso nessa casa, parabenizar por este projeto 36 também. Porém, o meu voto é contrário, por isso eu estou me manifestando, eu estou votando com o nosso jurídico dessa casa, que deu o projeto inconstitucional. Então, tenho me posicionado sempre nesta forma. O projeto sendo inconstitucional, o vereador Tutti estará sempre votando a favor da constitucionalidade. Isso não quer dizer que esse projeto é um bom projeto, como já mencionei. Tanto é que na Comissão da Infraestrutura, na qual sou presidente, o Adilson Mesh é vice-presidente e o vereador Fabrício é membro dessa comissão, nós entendemos que o trâmite legal dele dentro da comissão de mérito estava totalmente adequado e dentro daquilo que pede a nossa comissão. Por isso, nós, os 3 vereadores, votamos favorável, juntamente com o próprio relator, que deu seu parecer favorável, e nós votamos, então, favorável na comissão. Porém, aqui, no voto político e no voto consciente meu, eu voto contrário. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 5 minutos. Bom, como já foi no outro projeto, eu sempre vou estar acompanhando a questão do jurídico da casa, né? Então, o projeto ele é excelente mesmo, não tenho nada contra o projeto e tenho certeza de que o prefeito irá sempre aproveitar essas boas ideias desses projetos que estão, no momento, sendo vetados e depois serão, com certeza, reaproveitados. Então, só para justificar o meu voto depois, na hora da votação. Obrigado. Com a palavra, o vereador Douglas Emanuel Marchetti. O senhor dispõe de até 5 minutos. Bom, o projeto, na verdade, para simplificar, ele apenas prevê que dentro do portal da transparência seja separado as informações com relação à arrecadação de multas de trânsito e os gastos com o que é arrecadado com as multas de trânsito, prezando pela questão da lei da transparência. Eu, sinceramente, não quero acreditar, e fiquei até, de uma certa forma, surpreso, desta casa, por parte de alguns vereadores, pedir orientação jurídica externa para que tenha opinião com relação a um projeto desta situação. A assessoria da casa, assessoria jurídica, ela apenas presta orientação técnica, mas a prerrogativa é da Comissão de Justiça de dar tramitação ao projeto ou de arquivamento do projeto. E a comissão desta casa, de forma soberana, permitiu a tramitação do projeto pela legalidade e constitucionalidade. Então, para mim, essa discussão morreu. A partir de agora, pode-se usar no plenário desta casa o argumento que quiser. Cada um tem o direito e eu respeito. Agora, esta discussão, para mim, encerrou ali. Qualquer projeto que é protocolado nesta casa, seja de qualquer magnitude, seja qualquer situação, seja ele interferindo em qualquer que seja a situação, ele passa e tramita pelas comissões. E a Comissão de Justiça vai dizer se ele é constitucional ou se é inconstitucional. E, mais uma vez, a comissão disse, é constitucional, o projeto tramita. Por isso que chegou até o plenário desta casa. Aqui eu quero parabenizar o vereador Haroldo Fibes, que muito bem se expressou na tribuna, dizendo que cada um tem uma interpretação diferente. Então, eu posso interpretar que aqui não existe vício de origem. Eu posso interpretar que esse projeto é legal. Mas o meu companheiro, o vereador Tuti, o vereador Fabrício, o vereador Martinho, o que seja, qualquer outro, pode interpretar que não seja. Que bom que é assim. É por isso que existe o Poder Legislativo. É por isso que existe essa casa, senão não teria significado algum. Nós estamos aqui com interpretações diferentes, ideias diferentes, para decidir o que é melhor para a comunidade. Mas, repito, o projeto único exclusivamente dá o direito de você, contribuinte, de você, cidadão que está nos assistindo nessa noite, de ter acesso lá no portal da transparência e lá acessar o portal. E lá dentro você tem um campo específico onde você vai clicar e vai olhar lá, arrecadação com multas de trânsito, quanto foi arrecadado. Gastos com multa de trânsito, aonde está sendo aplicado esse dinheiro. Você tem o direito de saber. E eu protocolei o projeto para que você possa ter essa facilidade dentro do portal de transparência. E é por isso que eu defendo, e é por isso que meu voto, aqui se precisar, presidente, decidir, é favorável. Porque essa é a minha intenção. Apenas de prezar pela transparência, para que você, cidadão, tenha o direito de saber o que é arrecadado e aonde está sendo aplicado esse recurso. Respeito a posição de cada um aqui, repito, mas também não concordo, obviamente, e não foi essa a minha decisão, a decisão foi do jurídico desta casa, de nós não contratarmos uma assessoria externa
porque infelizmente seria o comum. Seria isso. Obrigado. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Votaram pela rejeição, vereador Fabrício da Castagni, vereador John Adriano Schwartz, vereador Guilherme Voigt Jr., vereador Carlos Adriano Krieger. Como houve um empate, voto pela aprovação do projeto. Projeto aprovado por 5-4. Projeto segue para sanção. Quarto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 31 de 2017. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 31 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para, com relação às placas de identificação das 7 maravilhas de Timbó, busca-se saber por que ainda não foram instaladas as placas de identificação das 7 maravilhas de Timbó, reconhecimento concedido pela Lei de número 2772, de 24 de março de 2015. Existe alguma previsão para a instalação das mesmas? Se sim, qual a programação de datas para esse serviço? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2017, vereador Guilherme Voigt Jr. A proposição está em discussão. Conceda a palavra ao autor. Senhor presidente e nobres pares vereadores, também já usei a tribuna e quanto a esse pedido de informação e gostaria que os nobres pares nos acompanhassem nessa votação, simplesmente para termos de fiscalização e que isso venha acontecer. Como eu falei também, vamos estar fazendo essa emenda na LDO no mês que vem, no mês de setembro, vereador Rubens, que a gente sempre tem essa oportunidade de fazer essas emendas anualmente. Vou estar novamente incluindo nesse ano, para o ano que vem ter que a Prefeitura disponibiliza esses recursos para confecção dessas placas. Então, peço o voto favorável dos nobres pares vereadores. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido será encaminhado na forma regimental. Quinto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 32 de 2017. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 32 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que informe o seguinte. Já foi realizado o serviço de desobstrução da tubulação localizada na Avenida 7 de Setembro, a qual abrange o estacionamento do Thyssen Center nas proximidades do imóvel de número 321? Se negativa a resposta, quais são as razões que impedem a idealização de um projeto para a realização desse serviço? Justificativa. Em dias de fortes chuvas, o referido local fica totalmente alagado, impossibilitando as pessoas de utilizarem o espaço. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2017, o vereador Rubens Bocher. A proposição está em discussão. Concedo a palavra ao autor. Vereadores, como todo mundo sabe, lá o centro, ali na Rua 7, os Thyssen Center, lá realmente tem um estacionamento, lá tem uma tubulação centenária. Todo mundo sabe que é de diâmetro pequeno, né? Acho que devia aumentar. Eles já têm medo, todo mundo já tem medo quando dá as fortes chuvas no verão agora, que alaga tudo ali. Então como tem falta de estacionamento, já imagina agora no verão, as fortes chuvas que alaga tudo aquele trecho ali. Então, queria saber se já tem uma previsão de um projeto para fazer esse trabalho lá, que não é só para particulares, muita gente bota o carro ali naquele estacionamento. Seria isso. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Pedindo informação, está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 22 de agosto, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença.
nosso vice-prefeito, amigo Marcelo Ferrari, meu suplente de vereador, Vimar Scos, presidente da imprensa, Carlos Schroeder, e a todos os demais que nos acompanharam aqui nesta noite. Muito obrigado.